Além do Ministério Público Federal e da Floram, o caso sobre o rompimento da lagoa de tratamento de efluentes da Casan em Florianópolis também está na mira da Polícia Civil. O André Zanfonato nos conta mais um capítulo da busca pela reparação de danos na região. As pessoas aos poucos vão cansando e o que a gente está tentando fazer é justamente manter essa unidade. A gente não pode esperar. Essa é a fala de quem foi atingida pela enxurrada da lagoa de efluentes há 10 dias. E há quase uma semana, os moradores esperam por uma reunião presencial com a Casan. Por causa dessa demora, o Ministério Público Federal emitiu ontem uma recomendação para que a companhia tome algumas medidas urgentes, como contratar uma empresa independente para levantar os danos materiais nas casas atingidas, alojamento adequado e alimentação para todas as famílias, segurança das casas para que não sofram com roubos e depredação, e realização de reunião presencial com representantes das famílias atingidas para conciliar as necessidades mais urgentes. O Ministério Público Federal também solicitou que a Casan informe as medidas técnicas para minimizar os impactos ambientais do rompimento da lagoa. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as causas do acidente. A Delegacia de Repressão a Crimes Ambientais aguarda um laudo técnico do IGP e deve começar a ouvir testemunhas ainda nesse mês. Mas a delegada Beatriz Ribas já adiantou que houve sim crime de poluição ambiental, sujeito à multa. Além dos danos ambientais e materiais, muitos moradores estão sentindo na pele as consequências do acidente. Nós estamos começando a ver pessoas com problemas de saúde sérios. A Casan não pode se isentar dessa responsabilidade em dar esse atendimento psicológico, esse apoio psicológico e também o atendimento em saúde. Mesmo com a devida proteção, até os pesquisadores que chegaram ao local logo após o acidente se contaminaram. Durante os trabalhos, nós estivemos muito intensamente na Lagoa da Conceição, fazendo a caracterização do momento agudo do impacto. Tanto eu como a professora Alessandra nos contaminamos com bactérias patogênicas. A professora Alessandra ficou com inflamação nos olhos, e eu com algumas feridas na perna, porque a roupa vazou. Antes do vazamento de efluentes, o ponto da Servidão Manuel Luiz Duarte vinha com um histórico de balneabilidade própria. Na semana passada, após o acidente, houve um grande aumento de coliformes fecais, deixando imprópria. E nessa semana, os índices reduziram bruscamente, voltando a ficar própria. Este engenheiro explica que o fato daquele local ter histórico positivo influenciou no resultado. Normalmente, a lagoa não recebe esgoto nem tratado e nem esgoto bruto, exceto algum caso de ligação irregular, e nesse caso ela recebeu uma carga muito elevada, que aconteceu em um dia, foi o dia do acidente, e esses coliformes logo já tiveram que encarar um ambiente mais hostil para eles, Então a questão da água salgada, a insolação, que por mais que não fosse um período de grande sol, a radiação do sol ultrapassa mesmo em dias nublados e ela tende a matar esses coliformes. Então era plenamente esperado que depois de um tempo bem curto, esse efeito fosse baixar. Mas mesmo com uma mudança de balneabilidade, ainda é preciso ter cuidado com outras doenças que podem ser transmitidas pela água. Alguns desses outros patógenos, como por exemplo da hepatite, são ainda mais resistentes que as bactérias. Então, se esse valor de bactérias é muito alto, de fato nós podemos ter outras bactérias patogênicas, nós podemos ter outros vírus patogênicos que vieram carregados diretamente pela enxurrada que passou. É muito importante a população tomar muito cuidado e evitar o contato direto com a água. A recomendação do Ministério Público Federal foi expedida ontem, tinha prazo de 24 horas para cumprimento, a partir do momento em que a Casan recebesse o ofício. Até o início da noite, o MPF disse que a companhia ainda não tinha respondido. Nós entramos em contato com a Casan, que não nos informou sobre o recebimento e as medidas que pretende providenciar da recomendação.